Então, vamos continuar aqui no nosso Sefer HaHinur. Vamos falar um pouquinho sobre os Sheratzim. Sheratzim é uma palavra até difícil da gente traduzir exatamente o que significa. Ele se refere a animais rastejantes, a pequenos insetos. São os animaizinhos que a gente pode ter muitos problemas, principalmente quando se refere a animais minúsculos que se encontram na comida. E a gente vai ver hoje dois tipos de sheratzim, desses animais restejantes que a gente tem que tomar cuidado na nossa alimentação e também com o conceito de tumá e tahará, de pureza e impureza, que a gente vem falando aqui nas últimas aulas. Então, como a gente falou já, a Parashá Shmini, ela fala bastante aqui sobre a questão alimentar, a questão de kashrut. Então, a gente vai seguir mais três mitzvot que faltam aqui para terminar essa paraxá, e aí sim a gente vai para Parashá Tazria, que vai falar sobre outros tipos de pureza e impureza espiritual associado com o nascimento, a mulher quando dá luz, e outros tipos de fontes de impureza que o ser humano ele pode ter. Então, vamos lá para a mitzvah Kuv Samer Beis, a mitzvah 162, que é Shelo Lechol Sheretz Haaretz, a gente não comer esses pequenos animais rastejantes que vivem na terra. A gente vai ver que tem desses animais que vivem na terra e aqueles que vivem dentro da água, que também tem uma proibição por si só. Shelo Lechol Sheretz Haaretz, Shenemar, Vekol Sheretz Ashoretz Haaretz, todos esses pequenos animais que rastejam sobre a terra, Sheketzu, eles são uma abominação para vocês, Lo Yeachel, vocês não devem consumir esse tipo de animal. Mishorshei mitzvah, entre as raízes daqui dessa mitzvah, Im kol ma sheba beisur amachalot, a gente já falou bastante sobre todas as proibições associadas com comer os animais impuros, então não precisa kvar katavti lemala, a gente já falou principalmente na mitzvah kuf nun tet 159, então a gente não precisa repetir tudo de novo o conceito, a raiz dessa proibição, toda a impureza que isso causa, a desconexão espiritual do corpo com a alma e também o mal que faz para o corpo, que a gente também já explicou, tudo que faz mal para a nossa Neshama, também, de certa maneira, ele faz mal para o nosso corpo e para a conexão corpo e alma. Então, já falamos bastante nas mitzvot anteriores, mas Sheyadati, Ein Tzorech Leachziro Bechol Echad. Então, não tem nenhuma necessidade de ficar repetindo aqui em cada mitzvah e mitzvah que fala das proibições alimentares. Midnei a mitzvah, algumas leis associadas aqui com essa mitzvah, que gona hiluk shechilku zichron livracha beshmona sheratzim amurim batorá. Então, existe aqui uma diferença, existem 8 sheratzim desses animais, répteis, esses rastejantes, que estão escritos explicitamente na Torá, Mishiar Sheratzim, em relação aos outros tipos de Sheratzim que não estão escritos na Torá. Então, por exemplo, Nachashim, Akravim, Ripushim, Ripusit, Venadal, as cobras, os escorpiões, Ripushit são os besouros, Venadal, que é a centopeia, esses todos também são considerados Sheratzim. Bekayotsebaem e qualquer outro semelhante, esses não estão escritos na Torá. Sheamru sheshmona sheratzim amurim batorá, shiur riu vahilatan, que shiur tumatan. Então, a medida de que uma pessoa ela está condenada se ela comer isso, e ela inclusive receberia chicotadas pela Torá, é a mesma medida da impureza espiritual que elas causam, o tamanho de uma lentilha, quer dizer, dos 8 sheratzim que estão explícitos na Torá, que a gente já mencionou eles também nas aulas anteriores, shiura acherim bekazait, mas qualquer outro tipo de sheratzim, fora esses 8 que estão explícitos na Torá, a quantidade deles é bekazait. Kazait vem
de zait, de azeitona. Não é, obviamente, azeitona de hoje em dia, é uma azeitona que existia antigamente, é um volume maior do que a azeitona, que a gente falou mais ou menos 27 gramas, ou o volume de uma caixa de fósforo. Bekol shiurim alachá le Moshe Sinai. E todas essas medidas, isso é um conceito importante, não sei se a gente já mencionou, não me lembro da gente já ter tocado aqui nesse assunto em outras mitzvot. Isso é alachá le Moshe Sinai. Tem muitos detalhes das mitzvot que foram transmitidos diretamente por Moshe, para Moshe no Har Sinai, de Moshe para o povo judeu, e o shiurim, que essas medidas de proibição da gente comer esse sheratzim, isso é alachá le Moshe Sinai, isso foi transmitido diretamente para Moshe no Har Sinai. Então a gente não tem isso explícito na Torá, mas a gente tem essa transmissão oral. Veieter pratea mevoarim be masechet chulin. E outros detalhes está no principal tratado que fala sobre kashrut, que é o tratado de Chulin. Venoeged bechol makom bechol zman. Isso se aplica em qualquer época, em qualquer lugar. Bezharim ubanekevot, tanto para homens quanto para mulheres. Veover aleia viachal kazait mitolaim shebaretz. E a pessoa que ela transgredir e comer dos vermes, dos répteis, esses pequenos animais que tem na terra, bemezido loque, se ele comer intencionalmente, ele recebe chicotadas. Bem mahal mishmone sheratzim. Agora, se ele comer dos 8 animais que estão descritos aqui na Torá, como sheratzim, esses animais rastejantes que rastejam, que caminham sobre a terra, afilo que adachá, mesmo se for um pedacinho do tamanho de uma lentilha, loque também, se for intencionalmente, ele já recebe chicotadas. Beshogeg patur, se ele come de maneira não intencional, óbvio que ele fez uma proibição, e a gente falou a principal problema, a principal consequência de comer alguma coisa não kasher é a impurificação espiritual, é o timtum alev, quer dizer, o entorpecimento do coração da pessoa, mas a pessoa está isenta, ela não tem nenhum castigo do Beit Din, já que ela fez isso beshogeg, ela fez isso de maneira não intencional. Vamos lá para a próxima mitzvah, que é uma mitzvah um pouco mais longa. Só a gente tomar cuidado de não sair aqui dessa mitzvah querendo saber alahá na prática. A gente vai trazer aqui alguns conceitos relacionados com os pequenos insetos, os pequenos sheratzim, que são muito comuns aparecerem na comida, nas verduras, nas frutas, quer dizer, é algo do cotidiano. A gente vai aprender aqui alguns detalhes importantes sobre isso, mas como a gente já falou em muitas outras mitzvot, o Sefer HaChinuch, que ele não é um livro de alahá, ele é um livro que ele ensina aqui a base, qual é a raiz que está por trás, algumas leis, alguns dinim, ele só menciona, ele passa só para a gente ter um pouquinho da sensibilidade do que se trata essa mitzvah, mas não é um livro de alahá, então a gente não vai sair daqui com nenhuma conclusão alárrica, só vamos sair mais ricos aqui no conhecimento de algumas leis aqui de kashrut, relacionado em especial para insetos, para esses bichinhos minúsculos. Então, a mitzvah Kuv Samer Gimel 163, Shelo lechol minei sheratzim dakim. A gente não comer essas espécies rastejantes, esses pequenos animais, daqui, muitas vezes que são minúsculos, até mesmo, só um detalhe importante, para ter problema na halachá de consumo, tem que ser animais que são grandes o suficiente para poderem ser vistos a olho nu. Qualquer animal que já não pode ser visto a olho nu, ele já não tem problema aqui de kashrut. Então, por exemplo, pode ter alguns animais muito pequenininhos que eles colocam ovos na comida, esses ovos não são visíveis a olho nu. Obviamente que a gente tem que tomar o cuidado de armazenar isso de uma forma adequada para que esses ovos não nasçam bichos. É o caso da farinha, por exemplo. A farinha, mesmo quando a gente vai peneirar a farinha, acaba passando ovos minúsculos que não são visíveis a olho nu, e é por isso que a farinha peneirada, a gente deve guardar ela no congelador para que, mesmo que tenha ovos lá dentro,
eles não vão se desenvolver e se transformar em larvas e depois em pequenos insetos. Então, todo momento que não é visível a olho nu quer dizer de uma pessoa normal. Ah, se a pessoa tem problema de visão, então ele não está vendo o bichinho, não tem problema. Não é essa a alahá. A alahá é a visão a olho nu de uma pessoa com visão normal. Então, se não dá para ver esse bicho, uma pessoa com visão normal, esse bicho ele não tem problema de acordo com a alahá. Então, estamos falando aqui de coisas minúsculas, mas que sim são visíveis a olho nu. Anoladim bezraim u beperot. E normalmente eles são encontrados em sementes e nas frutas e verduras e etc. A gente sabe de várias espécies que são muito infestadas. Por exemplo, os bichos do alface, que é muito comum a gente encontrar, por isso que o alface, inclusive, hoje em dia tem tido uma produção hidropônica para tentar minimizar esse problema, e tem, inclusive, algumas comidas que não tem nem como a gente verificar e, por isso, elas são proibidas para o nosso consumo. É o caso, por exemplo, da couve-flor, que mesmo que tenha bichos lá dentro das folhas dela, a gente não vai conseguir checar e não vai conseguir exterminar esses bichos. E a pessoa que comer isso, ele está correndo um grande risco, que ele está consumindo junto com a couve-flor, ele também está consumindo esse xeratzim aqui que tem lá dentro. Então, a mitzvah é shelo lechol minei xeratzim dakim. A gente não pode comer essas espécies aqui, desses bichos, desses rastejantes, difícil definir exatamente a palavra xeratzim, mas esses animais muito minúsculos, anuladim bezraim baperot, que eles vão ser muito frequentes nas sementes e nas frutas, me'eche yatsu vaisheretsu baaretz. E a proibição desses animais, por isso que eu estou falando, cuidado aqui com a alahá na prática, não estamos ensinando aqui a alahá, mas o problema desses bichos é a partir do momento que eles saíram da fruta e rastejaram sobre a terra. A gente já vai ver isso, da onde a gente aprende isso, do versículo da Torá, Veu adin lekol zman shenasu bapri beodom mechubar lakarka. Então, todo momento que o bicho ele produz, né, ele nasce dentro da fruta, enquanto ela ainda está conectada com a terra, afal pisheloi yatsu bechartsu alaaretz, mesmo que o bicho não saiu ainda e ainda não rastejou sobre a terra, já tem problema. Por quê? Porque ele é considerado shoretz alaaretz nikra. Ele já é considerado um sheretz que rastejou sobre a terra, já que o fruto ainda está conectado com a terra. Quer dizer, uma fruta que ainda está na árvore, se tiver bichos lá dentro dessa fruta, é considerado que esses bichos já rastejaram sobre a terra. Mikevan shenasu bepri biodô bihioto merubar. Como elas nasceram lá dentro, enquanto a fruta ainda está conectada com a terra, Shenemar, como está escrito, Lekol asheretz ashoretz alaaretz lotochlum. Vocês não devem comer todo o sheretz dentre aqueles que rastejaram sobre a terra. Veim yatzu alaaretz, afal pi shechazru achar kach letoch hapri. E se eles saíram para a terra, e mesmo que eles voltaram para dentro da fruta, shoretz alaaretz nikra gamken também, eles são chamados de shoretz alaaretz, que eles rastejaram sobre a terra, mikevan shei yatzai. Então, a partir do momento que o bicho ele saiu da fruta, mesmo que ele volte para dentro da fruta, é considerado que ele já saiu uma vez e já entra na proibição da gente consumir aqui esse pequeno inseto. Vehu vekenu besifra, e assim também aparece lá no Sifra, uma outra fonte aqui da Torá, Al teshatsu et nafshotechem bekol asheretz ashoretz. Não se tornem abomináveis de consumir qualquer um desses sheratzim que rastejam, leavi et shepershu alaaretz vechazru. Isso inclui também aqueles que saíram e voltaram para dentro da fruta, afal pishem achshav bechorim shelahem, mesmo que agora eles estão dentro lá dos furos que foram feitos na fruta para o animal sair e voltar, mikevan sheyatsu alaaretz, pelo fato que eles já saíram para a terra,
Nesru, automaticamente eles já estão proibidos, Vesheretz Haaretz Nikraim. Eles são considerados animais, os rastejantes da terra. Bezea Perusha Nikotev Bekan. Então, nessa explicação que eu estou trazendo aqui, que Riuv Minei Shiratzim Dakim Umeet Yatsu Baaretz, que a proibição desses minúsculos animais rastejantes, ele só começa a partir do momento que eles saíram para a terra, Velo Kodem Lahem, e não antes disso. Então, quer dizer que vai ter um momento, vão ter certos bichos que eles se formaram dentro das frutas, eles nasceram lá dentro das frutas. Depois que a fruta já foi arrancada, que pela Torá eles não teriam problemas de consumo, porque eles não entram aqui nessa categoria, nessa definição da Torá de animais rastejantes que já saíram do fruto, já que eles nunca saíram, eles nunca rastejaram sobre a terra, não teria proibição da Torá da gente consumir aqui esses pequenos insetos. Animalimain mimashe katavo arambam zichrono libraha, אף על פי שידעתי לאחוז דרכו, כי הוא כתב כאן בספר מצוות שלו לעליו הזה, ומכיוון שיצאו לאוויר ou הלכו על שטח הפרי. Então ele traz aqui, a verdade é que ele questiona aqui uma opinião do Rama, יש לתמוע עליו הרבה בכך, כי בפירוש מצאנו בחולים שנשאר שם עניין זה, בתיקו כמו שבשם. Então, ele traz, tudo isso começa aqui de uma grande discussão que tem na Guemará, Alken Anacht Pirusho Bekan, por isso ele deixou de lado aqui a explicação do Rambam, a gente já algumas vezes já mencionou isso, que o Sefer HaChinuch, ele segue toda a linha de raciocínio do Rambam em relação às mitzvot, mas muitas vezes, quando ele não concorda, ele ainda assim menciona as mitzvot de acordo com a contagem do Rambam, mas algumas vezes ele deixa explícito aqui que ele não concorda com a lógica do Rambam. וכתבתי על דרך האמת, וגם כן מצאתי אחר כך שהרמב"ן זיכרונו לברכה יטמע עליו הרבה בשגגה זו. Ele fala que o Ramban também discorda com o Rambam o mesmo ponto. משורשי המצווה כתבנו למעלה, as raízes já falamos anteriormente. Vamos ver aqui alguns detalhes interessantes aqui sobre essa mitzvah. Midinei a mitzvah, algumas leis aqui dessa mitzvah. Mashamru zivro livracha, ashoretz haaretz leotzi zizim shebadashim vetolaim shebaachlusin. Então ele fala aqui o animal, assim traz o Talmud em Masechet Chulim, que tem que ser um animal rastejante que rastejou sobre a terra, e isso que está escrito que rastejou sobre a terra, isso exclui animais pequenininhos, animais minúsculos, que podem ser encontrados dentro de lentilhas, e vermes que são encontrados dentro de algumas frutas, Veumin kitniot, que é alguma espécie aqui de leguminosa, que pode estar infestado aqui com pequenos insetos, Vetulaim, Shebatmarim, Pegrogerot, e também alguns pequenos vermes que tem nas tâmaras e nos figos. Veuadin lekola tolaim anassim baperot betohan ahar shenekru. Então, preste muita atenção de novo. Não é alahá lemacê, alahá na prática, depois a gente tem que se aconselhar com os drabanim, mas ele está falando o seguinte, que todo animal, esses pequenos vermes, esses pequenos bichos, se eles se formaram, se eles nasceram dentro da fruta, depois que a fruta foi arrancada da árvore, Veló pershum torran, eles nunca saíram dessa fruta, Sheinam belavzé de shoretz haaretz, eles não entram aqui na proibição de terem rastejado sobre a terra, porque a proibição da Torá, explicitamente, é os sheratzim, shechartzu haaretz, shechoretz haaretz, aqueles que rastejaram sobre a terra. Então, esse bicho que já nasceu na fruta, que foi colhida já, ele nasceu lá dentro dessa fruta, depois que a fruta foi colhida, ele não entra na proibição da Torá,
Ve'ayom mutarim minadim, pela Torá, eles seriam proibidos. Cuidado que tem muitas coisas que pela Torá seriam proibidos, os nossos sábios, eles proíbem para evitar a gente se confundir, às vezes a pessoa não é baqui, ele não é suficientemente entendedor da Lahá e vai acabar se confundindo, vieram os nossos sábios e proíbem. Mas isso é interessante a gente saber que existe esse conceito, que existem tolaim, existem pequenos bichinhos que nasceram dentro do fruto. E eles nasceram dentro do fruto depois que o fruto está arrancado, porque enquanto o fruto está conectado com a árvore, ele é chamado que ele caminhou sobre a terra, ele rastejou sobre a terra. Mas se ele se formou depois que já tinha sido arrancado a árvore, a fruta da árvore, pela Torá não existiria a proibição de comer esse bicho se ele nunca saiu da fruta. Quer dizer, se ele foi comido junto com a carne da fruta, ele estava lá dentro e ele foi comido pela Torá, não teria proibição. Isso é uma novidade assim muito, muito grande que o Sefer HaChinuch ele está trazendo. Eila sheyesh beochelotam shikutz lanefesh ktsat. A única coisa que sim, a gente tem uma proibição da Torá de comer coisas que sejam shikutzim, que sejam coisas asquerosas, coisas nojentas. Óbvio que se alguém souber que tem uma minhoca dentro da maçã dele, mesmo que pela Torá seria permitido, ninguém comeria essa minhoca, a não ser talvez os chineses aí com gosto um pouco mais exótico e comem tudo quanto bichos asquerosos, mas normalmente para a maioria das pessoas é um pouco asqueroso e é proibido a gente comer coisas que causam nojo, até mesmo em utensílios que são nojentos, qualquer comida que a pessoa tenha nojo de comer, isso é proibido pela Lahá a gente consumir. Veim mesma davar safek im nasu atolaim baperot kodem shenekru ou acharken. Agora, como que você sabe, se tiver dúvida, se esse bicho se formou lá dentro, ele nasceu lá dentro, antes de ser arrancado ou depois de ser arrancado? E qual é a diferença? A gente explicou. Se foi antes de ser arrancado, esse verme ele está proibido. Se foi depois que foi arrancado, esse verme estaria permitido pela Torá. Ivdokotam fé. Ele fala aqui para verificar bem essa fruta. Veim hem daqui meod achenam yorim livdok. Se eles são tão pequenininhos que não tem muito como checar, Ishaotam shnei masar chodesh, guarda por 12 meses, viahar kach mutarim lechol lechatchila, e depois disso seria permitido comer isso, belob de cá mesmo sem nenhuma verificação, miaklal sheyadua lerabotenu zichron levrachá, pela regra que é sabido pelos nossos sábios, shekol otam tolaei aperot, emit kaimin shnei masar chodesh, que os vermes das frutas eles não vivem mais do que 12 meses. Pirush, einam mitkayem klomar, kevan shavru alav, shnai masar chodesh, pelo fato que passaram já 12 meses que a gente deixou guardado, areiu que afargamur. Então, esse animal, se ele estava lá dentro, ele já virou pó, ele já desintegrou, ele já se decompôs, então não teria nenhum problema da gente comer depois disso. Mipnei ken amru zichron libracha. Por isso os nossos sábios ensinaram arei tambrei dechadá batar três saryarrei chata sharia, nas tâmaras guardadas num jarro, depois de 12 meses guardadas, elas seriam permitidas. Veim pirshu tolai aperot bavir velona gubaretz. Agora, se esses vermes saíram da fruta, quer dizer, eles abriram furo, fizeram furo e eles foram para a superfície da fruta, mas não encostaram na terra, literalmente, se eles saíram da fruta e caíram diretamente dentro da boca da pessoa que está comendo, quer dizer, nunca encostaram literalmente na terra, al-gavapri, ou se eles saíram e rastejaram só sobre a fruta, mas não encostaram diretamente na terra, imnadim gav aprik moaretz. Então tem uma discussão se a gente considera a superfície da fruta como se fosse a terra e esse animal estaria proibido ou não. Eu espero que todo mundo já almoçou, porque depois dessa aula
acho que ninguém vai ter muito apetite aqui para almoçar. Vehenim pirshu atolat minapri venafal haaretz leachar shemeta. Também aqui, se o animal ele saiu da fruta, mas ele caiu na terra só depois que ele morreu. Kol ze asur misafek. Tudo isso a gente tem dúvida qual que é o din, qual que é a halahá. Então, por dúvida, a gente proíbe. Tudo isso é proibido pela dúvida. Imnadim venomar sheye keshoretz alaretz oló. Se a gente considera que isso é como se ele rastejou sobre a terra ou não. Então, de novo, isso é uma grande novidade que existiria, de acordo com a Torá, uma possibilidade do verme que está dentro das frutas, ele não ser proibido para o consumo pela Torá. Por quê? Porque ele é considerado como se ele fosse parte da fruta. Então, não tem proibição, não teria pela Torá a proibição da gente consumir esse verme. A partir do momento que ele nunca saiu para fora da fruta, ele é considerado pela Torá como se ele é parte da fruta. Isso, obviamente, como a gente já explicou, se ele cresceu lá dentro depois que a fruta foi colhida. Então, isso é um grande reduto, pelo menos para mim, foi uma novidade quando eu li isso. Eu li algumas vezes para ter certeza que eu não li errado, e é isso mesmo, assim é a lei aqui da Torá. De novo, não vamos tirar daqui a Alahá, porque tem muitas coisas que a Torá permite, mas os nossos sábios, pelo safek, pela dúvida, e para que pessoas não tropecem fazendo erros de cálculo. Ah, espera aí, será que é isso? Saiu, não saiu? Pode, não pode? Para não ter dor de cabeça, muitas coisas Hakamim eles proibiram. Vechen masha bruzegron livrachá, também o que os nossos sábios falam, shetolaim animtsaim bemeia dagim. Também, olha que impressionante, alguns vermes que se encontram dentro do estômago dos peixes. Assurim e shum sheretz, eles estão proibidos por sheretz, por essa proibição de comer esses vermes, esses animais rastejantes, Kimi Bahutz Rembaim, porque certeza, se eles estão no estômago do animal, eles vieram de fora. Então, isso é considerado sheretz. Aval animtsaim bahem benor labassar, se eles estão entre o couro e a carne do peixe, ou betorra bassar, ou dentro da carne do peixe, mutarim, não teria também aqui a proibição da Torá de comer esse verme, porque ele é considerado como se fosse parte do peixe. Ele se formou lá dentro, e se ele nunca saiu lá de dentro, então é considerado que ele é como se fosse parte do peixe e não entra aqui na proibição da Torá. Animtsaim bemei, a behemá, surim, a mesma coisa. Vermes que se encontram no estômago dos animais também é proibido. Shemibahutz rembaim, porque é certeza que eles vieram de fora, quando o animal comeu alguma coisa assim, entrou o verme para dentro dele. Beava nimtsaim bemoa behemá, o betor psará asurim. Agora, olha só, para os animais é diferente. Agora, mesmo essas vermes, larvas que se encontrem no cérebro dos animais ou dentro da carne dos animais, aqui também é proibido. Lefi she'en shum davar babemá, sheye mutar belosh hitá. Por outro motivo, aqui não existe nenhuma parte de um animal que você pode comer que não passou pelo processo de shritá. E não tem como fazer shritá nesses animais, nesses vermes. Então, esse verme é como se ele fosse parte do animal, mas você não poderia comer ele, já que, como ele é parte do animal, ele exigiria shritá, e como não tem como fazer shritá, seria proibido. Mas só por esse motivo técnico. Se não fosse esse motivo técnico, também seria aqui permitido a gente comer esses vermes. Veot a Torá ribta otam leisur, e também a Torá incluiu dos animais aqui como proibição, esses vermes que se encontram nos animais, que Moshamru, Raboisenu, Zichron Livrachá, Ve'et nivlatam teshaktsu. E também a carcaça dos animais para vocês vão ser uma abominação. O Ve'et está a mais aqui na Torá, Lerabot de Ranin, para incluir os Tolaim Animtsaim Benaor Labassar, qualquer tipo de verme que se encontra entre a pele e a carne. Então, aqui na Torá, para os animais,
tem dois motivos, como a gente explicou. A própria Torá, ela vem incluir a proibição desses vermes, e também existe um outro motivo técnico que não teria para comer qualquer parte de um animal, a gente teria que fazer shritá, e não tem como fazer shritá num verme, quer dizer, não são considerados bnei shritá, que seja possível fazer shritá nesse animal. Veim tomar shlil eichu mutar belo shritá, mas olha que interessante, tem aqui uma situação que quando faz shritá na mãe, se tiver um embrião lá dentro, se tivesse um feto dentro da mãe, então pode comer sem esritar essa carne desse embrião. Por que isso é permitido? A gente falou aqui que, por exemplo, qual a diferença desse embrião e desse verme que está lá dentro? Mipnei Torá e tirotá, que vem de uma permissão da Torá da gente comer esse embrião, que de Darshan Bagimará, miba behemato relo. Desse animal vocês podem comer. Deveria estar escrito este animal e não deste animal. Então, isso que está escrito na Torá, e deste, uma parte desse animal vocês podem comer. Então, isso veio leatir, isso veio permitir também tudo que está dentro dela, que é parte dela, seria aqui o embrião que está dentro dela. Então, se for feito o shritá da mãe, e depois descobrem que tem um feto dentro dela, esse feto pode ser consumido mesmo sem fazer shritá. Se esse bebê sobreviver, olha que impressionante, se o bebê sobreviver, foi feito o shritá na mãe, e esse bebê nasceu e cresceu, no momento que quiserem comer desse animal, não é necessário fazer shritá nesse animal, porque é considerado que já foi feito a shritá necessária quando foi feita a shritá da mãe. Também os nossos sábios, eles permitem Bemain shebekelim sheitilo, também uma água, um utensílio que a água estaria infestada de vermes, ou afilo beborot rimo mearot, e também nos poços e em reservatórios de água, clomar, kol maim mechunassim, qualquer reunião de águas, veamru sheadam shoche veshote mehem, kol zman shelo pirshu atolaim lemakom aher. Então, todo momento que os vermes que estão lá não saíram para outro lugar e voltaram, eles são considerados como parte daquele ambiente original, e pela Torá seria permitido comer. Tudo isso, muito provavelmente, derabanan, para a gente é proibido pelas leis rabínicas, mas a novidade aqui é a gente entender o que a Torá está ensinando para a gente. Veafilo pirshu le dafnei akli, ou abore, mesmo que os animais, esses pequenos animais aquáticos, eles saíram para as paredes e voltaram para o poço, a pessoa pode beber a água com esses vermes dentro e não teria problema pela Torá, porque os bichos ainda estão no seu habitat de nascimento, eles nunca saíram do habitat de nascimento, então eles não são considerados como shoretz alaaretz, que eles rastejaram sobre a terra. O minadomé shafilo mishum bal teshaktsu em baem. E ele fala que parece que mesmo essa proibição de bal teshaktsu, como a gente falou, é proibido alguém comer alguma coisa que causa nojo, que causa asco nele, é proibido a gente fazer isso. Bezel omrim shote vem no nimná, por isso que está escrito pode beber e não se importa com isso, não se impeça de beber essa água porque está com os vermes lá dentro. Isso talvez porque tem uma permissão explícita aqui no Passuk da Torá, que Moshe Darshu Zichron Livracha, Bayamim Ubanechalim, Et Sheyeshlo Echol Vechein Lo Lotohal. Então, os que nos mares e nos rios, os que têm sinais você pode comer, os que não têm sinais você não pode comer, mas a Torá explicitou só nos mares e nos rios. Avala Keilim, Vedomele Keilim, mas se é num utensílio, ou qualquer coisa que se assemelha a um utensílio, Ben Sheyeshlo, Ben Shein Lo Mutar. Se tiver sinais ou não tiver sinais, seria permitido comer. De novo, não estamos numa aula de Allahá, não é para tirar
a alahá prática disso, mas algumas novidades aqui incríveis do Sefer HaHinur, do que seria permitido pela Torá. Estamos encontrando permissões aqui explícitas da Torá de comer certos vermes que se encontram dentro de alguns animais, dentro de frutas, dentro da água. Então, pela Torá, isso seria permitido. Então, ele traz aqui que a pessoa não deve verter a cerveja era um tipo de rede que eles usavam, um tipo de para coar, um coador que eles usavam, porque depois os insetos podem cair no copo. O pirush tzavta, o teven shalpnei akli. Então é a palha que eles colocavam em cima do utensílio para fazer a filtragem. Mikevan shesharatz bat tzavta. Então o bicho que ele estava na água, no momento que ele ficou na palha e ele caminhou sobre a palha, mesmo que ele caia depois de novo, ele é considerado que ele choretz, ele já rastejou sobre a terra, dinoque choretz alaretz, agora esse inseto está proibido pela Torá da gente consumir ele. Então, interessante aqui, uma novidade para a gente, de novo, para abrir um pouco os horizontes. Na prática, provavelmente tudo isso é proibido de Rabanan, mas a gente está tendo um conhecimento novo aqui de Kashrut. Vedinei Briá, She Amru Zichron Livraha, tem aqui também uma lei nova sobre Briá. Briá é um inseto inteiro, é muito pior a pessoa comer o inseto inteiro do que uma parte do inseto. Vamos ver aqui a explicação que ele traz. Então, din briá sheina betelá leolam, ela não se anula. Muitas proibições de kashrut, elas se anulam em certas proporções. Até mesmo carne com leite, por exemplo, na proporção de 1:60, pediavad, se aconteceu loleino, a pessoa está fazendo chulen, e sem querer, obviamente, é proibidíssimo a pessoa intencionalmente fazer isso, mas de uma forma bediavad, caiu uma gotinha de leite dentro lá do chulen e a gente faz a conta. A quantidade de chulen, de carne que tem lá dentro, é 60 vezes maior do que a gota de leite que caiu, então isso está batendo, isso se anula, mas ele fala que um inseto inteiro, um bicho inteiro, ele não se anula em nenhuma proporção, nenhum para 60, nenhum para 1000, ele não se anula em proporção nenhuma. Clomar, afilo nafla be'elef halakim, kamoa, sheleter, mesmo que ele caia em 1000 partes permitidas, eino betelá bahem ve'akol asur, ele não se anula e fica tudo proibido de consumir. De que eire de hashiva lenyan malkut. Então, da mesma forma que é considerado em relação ao castigo de receber chicotadas, de lokim alea bekol shei, comer um animal inteiro, isso a pessoa já toma chicotadas qualquer quantidade, mesmo que seja um animal minúsculo, que deita bemaseret makot, como isso aparece lá no Tratado de Makot, um tratado que fala sobre castigos da Torá. Hashiva namilenyan isurim, também a mesma medida vai ser usada aqui para a proibição da Torá, delo bateleolam, ela não se anula nem em qualquer quantidade, mesmo a quantidade muito grande, 1:1000, até mais do que 1:1000, não se anula se o animal ele está inteiro, se esse inseto ele é encontrado inteiro. Ve'apalgav de Beirushalmi betrumot perek batzalamar, orei rabiosi barbon behad achbara had leelef, ele anulou, está ensinado lá no Yerushalmi, que foi anulado o rato 1:10.000 na proporção, had leelef gamra de lá, Adi falando, mas tem uma discussão do Talmud Bavli com o Talmud Yerushalmi, um foi escrito lá em Eretz Israel, outro foi escrito em Bavel, a gente segue o Talmud Bavli, mesmo que o Talmud Yerushalmi, às vezes ele discorda do Talmud Bavli, a gente segue aqui a orientação do Talmud Bavli e não do Talmud Yerushalmi. O Pirush Briá, o que significa Briá? Clomar, Tumbalei Haim, qualquer animal vivo, Veafilo Tolat Kol Sheu, mesmo um verme minúsculo, um verme muito pequeno, Keivan Sheesh Bo Hayut,
se ele tem vida, Zeu Ikar Pirushó Shel Briá. Isso é a explicação de Briá. Vechen Nami Amru Zichrono Livracha Shenikra Briá Linyan Delo Bati Leolam. Também é chamado Briá, porque ele não se anula em qualquer proporção de coisas permitidas. Veafilo Be'elev, mesmo em 1000. Kol Davar She Mitchilat Briato o Assur, o Shalem Kulo Kebriato. Então, isso estamos falando de um animal que ele é inteiro, da mesma forma que ele era desde o momento que ele foi criado. Lafuke Hasera Filo Kol Sheu. Agora, se faltar qualquer parte do animal, faltou uma pata de uma formiga, já não é mais considerado briá. Shein Lodin briá. Ve'en lo kimalav eila bekazait. E agora, para receber chicotadas, só se ele comer kazait. Então, para receber chicotada de comer formigas sem pernas, só se ele comer um kazait. Formigas inteiras com perna, uma única formiga que a pessoa intencionalmente comeu, ele já receberia chicotada. Por isso, Veu Michel Balachaim, como Gida Nashe, Sheyesh Bokol Zel, Lafuke Kol Pri, Sheino Briat Balchaim, Vekol Kayotzebo. Então, tudo que sai de animais, isso entra aqui nessa regra, mas não coisas que são de frutas que nascem da terra. O bigrará de briá, em relação a esse conceito de briá, de amrinan de hashiva velobatla, que ele é algo importante e ele nunca se anula nenhum para 1000, no mar mashamru zichron livracha, shekol davar hashuv gamken lobatil. Qualquer outra coisa. Então, uma outra regra aqui interessante nessa lei de anulação, se você pode anular numa certa proporção algo proibido perante algo permitido numa proporção muito maior, ele fala o seguinte: tudo que é importante por si só não tem anulação também. Ele vai explicar Kegon egozei perech, como por exemplo, um tipo específico aqui de nozes, verimonei baden, romã, também algum tipo específico, romã, baden, verraviot stumot, barris de vinho lacrados, verralfei tardim, brotos de beterraba, vequilrei cruv, cabeças de repolho, vedlat evanit, e uma abóbora grega, vequikarot shel balabait, e pão caseiro, pão feito em casa. Tudo isso são coisas que têm uma importância por si só, e eles não se anulam nem em 1000. Ve'aramba zichrono livracha katav, e o Rambam ele explica, delav davka shivad varimele, e não são só essas 7 coisas aqui que a gente listou, ela kol davar hashuv, tudo que tem uma importância por si só, não se anula perante mesmo 1000 coisas permitidas, para uma dessa proibida, não existe anulação. Avaleilu hayu achashuvim besman chochmei Mishnah zichrono livracha. Então por que a Mishnah listou só essas 7 coisas? Eram as 7 coisas importantes na época, mas óbvio que qualquer coisa que é importante não tem anulação. Vezeh shamru de briá lobatla, de kavanateinu lomar, ben chaya ben meta. Isso que está falando que esse bicho inteiro não se anula. Muita gente pensa que o problema de comer bichos é só vivo. Então, tem gente que pensa, olha, eu vou colocar aqui alguma coisa que mata, água sanitária, eu vou usar algum agente que mata o bicho, então não tem problema. Então, só para quem acha isso, ele fala explicitamente, o problema de briar, de comer um bicho inteiro, se aplica tanto se o bicho está vivo quanto se o bicho está morto. Davka briá shaitá surá mitchilat briatá, kegon behemat beá ou sheretz também. Então, isso, qualquer animal que está impuro, qualquer inseto impuro, esses rastejantes que já eram proibidos, então, esse animal inteiro, vivo ou morto, também ele está proibido. Vechen guida na cheia, até mesmo comer nervo ciático de um animal é uma das partes proibidas, que é gravíssimo a gente comer. Chegamos a sur mitchilat briato, aval behemak shera mitchilatá. Davka beodachaya, o sheino betelá. Agora, um animal que ele era kasher no começo, quando, por exemplo, um boi, o boi ele era kasher e, por exemplo, fez uma shritá, fizeram uma shritá errada, agora esse boi ficou proibido
Então ele fala aqui ele sim tem anulação, Mishum de Balei Chaim Hashivei Velo Batlei Avalachar Shemeta. Então, enquanto eles estão vivos, não se anula, mas depois que morreram, aí sim tem anulação nas proporções que os nossos sábios ensinam. ודאי ביטול יש בה אפילו שור גדול מת ואמרינן שהוא בטל, וזה יהיה אליבא דרבי יוחנן. Ele fala que tudo isso também é uma discussão que tem lá na Guimará sobre coisas importantes, o que a gente considera, o que a gente não considera. De novo, são assuntos muito extensos que a Guimará vai entrar sobre bitul, sobre anulação de coisas proibidas perante coisas permitidas. Mas, de novo, só para a gente jogar uma luz aqui, saber que existem esses tipos de conceitos na Torá. Vel titpale lomar, חתיכה אחת ממנו הראויה להתכבד בפני האורחים, תחשב ולא תבטל, וכולו יבטל, כאמת כן הוא שחתיכת אחת ממנו, הנאה קרובה, ולב בני אדם קרובה אליה. Ele fala que também um pedaço de alguma coisa importante também é considerado importante por si só e também tem problema de bitul, de não se anular. ויש מן המפרשים שאמרו שדין חתיכת הראויה להתכבד דלא בטלה לא נמרא לה במבושלת. Tem diferença também de algo que está cozido, algo que não está cozido. Quer dizer, tem aqui, Baruch Hashem, muito pano para manga, tem muita coisa para a gente se aprofundar. Yesh mehem shamru, shafilo bechaya nemar, tem quem fala que tanto cru quanto cozido também tem problema. O mina mefarshim gam, ken shamru delo nemar chatichat areuya sheina btela, ela kesheia surah mahmat atzma. Avalim nafal isur betorá, então depende se a comida ficou proibida por si só ou se ficou proibida por uma outra coisa que se misturou com ela. Muitas leis aqui, mas eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto aqui, já que a ideia é só ter um conhecimento geral e superficial sobre tudo isso. Venoeged, bechol makom, bechol zman, isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer época. Pesharim unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres, temos aqui essa proibição de comer o sheretz, esse verme, esse rastejante, esse bichinho aqui, mesmo que ele seja minúsculo, e a gente viu, ainda mais se ele estiver inteiro. Por isso que tem algumas leis também, de novo, não estou ensinando a halakha na prática, mas é completamente diferente você comer alguma comida que ela foi triturada, que certeza o bicho ele foi cortado já em dezenas de pedaços, certeza que o bicho não está inteiro. Se isso é permitido, não é permitido, tem toda uma discussão também na halakha, mas a gente vê que sim tem uma diferença aqui pela Torá, se o bicho está inteiro, se o bicho não está inteiro, se você está comendo só partes de um bicho que já foi triturado. Então, mesmo que você sabe que tem bicho lá, mas não existe nenhum inteiro lá dentro, todos eles estão triturados em pedacinhos pequenos, tudo isso tem discussão aqui na halakha. Veover alea, veachal bemezid briaktana, shleima legamri. Se uma pessoa, ela intencionalmente foi lá e comeu uma briá, um animal inteiro, mesmo que ele seja minúsculo, e ele estava completamente inteiro, não faltava nenhuma parte desse animal, e é um animal tamé, é um inseto impuro, ben hayá, ben meta, tanto se esse bicho estava vivo, quanto se esse bicho estava morto, veafilo bchuta minachardali, mesmo que seja menor do que um pequeno grão de mostarda, veafilo aitá surhai, mesmo que o bicho já estava apodrecendo, o ben shaitá aledei zaharu nekevá, ou mikola e fushin shebaolam, veshartza baaretz. Então, se for de qualquer verme, de qualquer bichinho que ele caminhou sobre a terra, ele saiu da fruta e já andou sobre a terra, mishachlakulá, quem comeu esse bicho inteiro, loquealea, vai receber chicotadas, mesmo uma quantidade mínima, quer dizer, uma quantidade, como a gente falou, tem que ser visível a olho nu, mas mesmo que seja microscópico, minúsculo, aval será afilo regel errada. Agora, se esse bichinho tiver faltando uma patinha dele, em no loque atiohal kazait meno,
ele só vai receber chicotadas pela Torá se acontecer dele comer pelo menos um kazait, uma medida de uma caixa de fósforo. Então, a diferença se a gente come um animal inteiro ou a gente come pedaços desse animal. Sei que para a gente, de novo, não estamos falando nem de alguém que gosta de comer vermes, mas a gente está vendo aqui o cuidado que a gente tem que ter na verificação dos nossos alimentos. Por quê? Porque, Loleno, alguém que come comida sem verificar, quem come uma folha de alface infestada de bichos sem verificar, são bichos visíveis a olho nu. Se alguém pegar uma folha de alface que foi criada em qualquer lugar, sem o cuidado para não ter esse contato, não é uma plantação hidropônica ou num lugar fechado, então vai perceber, se colocar essa folha contra a luz, que ele está cheio de bichos. Alguém que está comendo esse alface vai comer o bicho inteiro, não importa se está, mas eu lavei bem, eu passei desinfetante, eu passei alguma coisa, certeza que matou o bicho. Esses bichos ficam presos na folha mesmo depois de mortos. Então não adianta, mesmo enxaguando, muitas vezes não sai, às vezes precisaria passar uma escovinha, alguma coisa para soltar esses bichos. A pessoa que come sem fazer a verificação pode estar fazendo essa transgressão gravíssima de comer aqui uma briá, um animal inteiro aqui, que mesmo a quantidade mínima já entra aqui na proibição da Torá. A gente vai ver também nas mitzvot lá para frente que às vezes podem entrar em várias mitzvot da Torá, não é só uma proibição. Aqui, tolaim, vermes, bichos de frutas, de legumes, podem entrar em 4, 5 proibições diferentes da Torá. A gente vai ver isso lá para frente. Bezrat Hashem. Shavua Tov.